Fala turma, tudo bom com vocês? E aí, preparado para mais uma aula? Então, vamos lá, né? Na última aula a gente falou sobre alguns princípios do direito penal, também princípios constitucionais, né? Porque estão previstos na nossa Constituição, no artigo 5º, e hoje vamos dar continuidade a esse nosso estudo, beleza? Então vamos lá. Direito constitucional, vamos lá. 1.45. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. O que seria isso? O civilmente identificado. Você, civil, chega na sua casa, está tendo uma abordagem policial. Aí o policial vai, fala, mão na cabeça, vai para a parede. E aí você fala, posso me identificar como civil? Mentira, você não vai falar isso. Ele vai te pedir o seu documento, ele vai chegar e falar assim, cadê seu documento? Aí você vai pegar a sua identidade, ou sua CNH, ou sua carteira de trabalho, ou sua carteira do OAB, ou sua carteira de engenheiro, do CREA, o seu CRM, você vai pegar algum documento. E ele vai verificar. Se ele vê que o documento é um documento válido, que não há indícios nesse documento de qualquer tipo de adulteração, ele vai ter que pegar, não tendo nada contra você, e nem também nenhum fato ilícito, né, que você tenha possivelmente praticado, ele vai ter que te liberar. Beleza? Então, você chegou e mostrou sua identidade. E ele falou assim, não, pera, essa identidade aqui não parece com você. E aí ele tem outros mecanismos, perguntar o nome, o número do seu RG, se tiver o CPF, o número do seu CPF, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento. Ele consegue fazer outras aferições sem precisar levar você à presença de uma autoridade policial. Por quê? Como que é o procedimento? Se você é abordado, por isso que é muito importante você sempre andar com algum documento. Se você é abordado, o policial, durante a abordagem, pede a sua identificação e você não se identifica, levanta-se uma suspeita. O que é que essa pessoa está querendo esconder? Por que ela não está com o documento dela? E aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar, vai te conduzir a uma delegacia e você vai tocar piano. O que é o tocar piano? É o exame datiloscópico, vai colher suas digitais e vai analisar junto ao banco de dados e vai ver se as informações conferem para verificar a sua real identidade. E aí voltando, o que aqui fala? Que você, quando apresentar a sua carteira de identidade, a sua CNH, documentos válidos, né? Aceite, CNH, habilitação, carteira de trabalho, passaporte. Quando você apresentar o seu documento e for identificado, você não pode ser levado à identificação criminal. Entendeu? Isso, básico, cai em prova? Cai. Difícil cair, mas cai. Eles normalmente, quando querem colocar, isso é uma questão que é questão fácil de prova. Eles vão colocar que o civilmente identificado pode ser submetido a uma identificação criminal. Entendeu? Eles vão tentar fazer uma distorção ali de palavras. Enfim, vamos lá. Ação subsidiária da pública, né? Ação subsidiária à pública. O que seria essa ação subsidiária, né? Ela está falando que caso o órgão competente não atente à ação penal pública no tempo específico, no tempo determinado, poderá a vítima ajuizar uma ação subsidiária àquela. O que é isso? Vocês não estão entendendo nada, um monte de palavras. Então vem aqui que eu vou traduzir para vocês. O que seria essa ação subsidiária? O que é a palavra subsidiária? É algo complementar, é um subsídio. E o que seria isso? Quando você tem alguns crimes, né, a gente vai trabalhar isso em Código de Processo Penal, existe a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública, ela é ajuizada pelo Ministério Público. Seja o Ministério Público Militar, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho. Essa ação é uma ação penal privativa de um órgão jurisdicional. Qual que é esse órgão jurisdicional? O Ministério Público. Então, o Ministério Público é o titular do direito de ajuizar ações penais. Então, você comete um furto, um assalto, quem que vai te processar? É o promotor de justiça. Beleza? Então, seguindo essa linha, vamos supor que você tenha sido vítima de um assalto.
Aí chegou um assalto à mão armada, pegaram, a polícia militar conseguiu localizar a pessoa, levou para o delegado de polícia, o delegado de polícia concluiu o inquérito pedindo indiciamento e entregou na mão do Ministério Público. Por que eu enfatizei esse entregou? Porque quando o Ministério Público recebe esse inquérito policial, a partir dali ele tem um prazo para poder propor ação penal. Em regra, pelo Código de Processo Penal, seria ali de 10 dias, né? Dependendo da situação, a maior parte da regra seria 10 dias. Se ele passou daqueles 10 dias, ele teoricamente já está em mora, que quem mora em atraso para poder apresentar essa ação penal. Enfim, só que o código lá fala, né, a ação penal subsidiária pública no tempo determinado. Qual que é o tempo determinado? Em regra, o Código de Processo Penal fala que após 30 dias da inércia, o que é inércia? Que o Ministério Público não ajuizou essa ação, não fez nada, ficou parado. Dessa inércia do Ministério Público, a vítima ou seu representante legal pode ajuizar uma ação penal subsidiária a essa pública. O que ele vai fazer? Ele vai ir lá atrás do advogado e falar, olha, eu fui assaltado, pegaram a pessoa, essa pessoa foi presa e até agora o Ministério Público não fez nada. Aí, não, isso não pode acontecer. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer como se fosse uma ação penal, como se fosse um promotor de justiça. Entendeu? Ele vai fazer o que é chamado de queixa-crime, né, que é uma ação privada. Ele vai fazer relatando todos os fatos e vai mandar para o juiz. E aí manda para o juiz vai pegar e falar, olha, de fato, o Ministério Público até agora não fez nada, eu não vi nenhum processo igual a esse daqui. Aí esse processo começa a correr, ele vai intimar o Ministério Público e o Ministério Público vai ter que atuar no processo. E aí ele vai ser obrigado a atuar, vai ter que ter alguém ali. E aí ele pode ou complementar, dentro de um determinado prazo, ele vai poder complementar essa ação penal subsidiária que o advogado propôs, ou ele vai falar, não, ela tá boa, pode seguir aqui, daqui em diante eu toco. Beleza? Aí ele volta a ser o titular da ação. Isso a gente vai estudar também mais na frente, que é o chamado de promotor natural. A gente vai ver o juiz natural e existe o promotor natural. Quer dizer que o quê? Você tem o direito de ser processado por um órgão competente para isso, que no caso hoje no Brasil é o Ministério Público. Beleza? Tranquilo. Cai em prova? Cai em prova. Coloca a estrelinha aí, porque cai em prova. É uma coisa simples, eles não vão te cobrar prazo nessa daqui, mas você precisa entender que o Ministério Público, depois que ele recebeu do delegado o inquérito, ele tem esse prazo para poder propor ação. Se ele não propõe dentro desse prazo, você, vítima, pode ajuizar essa ação penal como se fosse um promotor de justiça. Beleza? Show de bola? Vamos para a próxima. Aí fala, ninguém será preso. Então, primeira coisa, qual que é a regra? Ninguém será preso. Aí fala, exceto em caso de flagrante delito ou ordem judicial escrita. Aí o que é um flagrante delito? Vamos começar ali pelo flagrante delito. O que é o flagrante? É aquela pessoa que acabou de cometer o crime ou está cometendo o crime. A gente tem alguns tipos de flagrante. A gente tem o flagrante próprio. Qual que é aquele flagrante próprio? Que a pessoa ela está cometendo o crime na hora, tá? O cara com a arma na cabeça da mulher, assim, me passa a bolsa, ou acabou de pegar a bolsa da mão dela, a polícia chegou. É o flagrante próprio. Acabou de acontecer o flagrante, a polícia chegou junto ali da ocorrência do crime. Esse é o flagrante próprio. Qual que é o flagrante impróprio? O flagrante impróprio é aquela pessoa que acabou de cometer e saiu em fuga. Aí a polícia foi atrás da pessoa, continuou em perseguição até capturar ela. Então, vejamos que ela já terminou de cometer o crime, agora ela só estava fugindo, então ela foi pega depois, que é o chamado de flagrante impróprio. Também tem o flagrante ficto ou presumido. O que é o flagrante ficto ou presumido? Como o próprio nome diz, presume-se que aquela pessoa cometeu o crime. E como assim? Como que a gente vai verificar, fazer essa medição? Vamos supor, eu tenho um pincel vermelho e um pincel azul. E aí chegou uma pessoa e falou assim, isso é um assalto. Aí me apontou uma arma e eu vi que a arma era uma arma cromada. Ele apontou a arma e me pediu os 2 pincéis. Eu fui, peguei e passei os 2 pincéis para ele. Nesse meio tempo ele fugiu, eu liguei para o 190 e falei, olha, um cara
com a roupa assim, assim, assado, com a característica física dessa forma, furtou, portando uma arma de fogo cromada, um pincel azul e um pincel vermelho. Aí beleza, aí a polícia vai, faz uma ronda e tudo e viu aquele cara suspeito que passou no rádio. Uma outra viatura num outro local, aí abordou ele, pô, mão na cabeça, vai para a parede. Na hora que verificou, viu que ele estava com a arma e achou os dois pincéis, azul e vermelho. Pode ser uma coincidência? Pode, mas óbvio que não é, né? Aí o que faz? Essa pessoa ela vai ser detida, levada à delegacia e aí eles vão me chamar como vítima e eu vou lá reconhecer. De fato, foi essa pessoa que me pegou depois. Então vejamos, ela estava na posse dos objetos, então presumia-se que ela era o autor do crime. Logo, esse flagrante ele é válido. Ela vai responder pelo crime em flagrante delito. Beleza? Aí a gente vai ver mais na frente a questão se tem fiança, não tem fiança, quando que cabe, se é o delegado que aplica, se é o juiz que aplica. Isso é uma outra coisa para depois. Mas, teoricamente, houve um flagrante. Beleza? Aí vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante. Show de bola. Cai em prova? Cai em prova. Então anota. Mas vamos continuar aqui que ainda tem mais coisa. Aí fala também ordem judicial fundamentada e escrita. O que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos supor, a pessoa cometeu um crime, está respondendo o processo e por algum motivo o Ministério Público ou a vítima pede a prisão preventiva daquela pessoa porque preenche os requisitos da prisão preventiva. Beleza? Aí o que o juiz vai fazer? Vai decretar essa prisão. Fala, olha, prende tal pessoa. Aí ele vai disparar, né, fazer um disparo desse pedido de prisão para a Polícia Civil, Polícia Militar, para os outros órgãos da Segurança Pública. Enfim, aí vai fazer esse disparo desse mandado de prisão em aberto. Aí, quando ele faz isso, qualquer pessoa que abordar ela e verificar que tem um mandado de prisão, vai cumprir aquele mandado de prisão. Ou vai ter alguma operação da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, algum órgão de segurança pública, vai proceder esse cumprimento da prisão. E aí, qual que é a pauta dela? Ela está em flagrante? Não, o crime às vezes aconteceu 2, 3, 4 anos atrás. Mas a ordem judicial, o juiz determinou essa prisão. E ela tem que ser motivada, fundamentada, tem que ter um motivo para isso. Vamos supor, a pessoa está tentando fugir do país. Aí, poxa, não, ela está tentando fugir do país, quer dizer que ela sabe que ela vai ser condenada. Então, vamos mandar fazer a prisão preventiva dela. Ou, sei lá, ela está subornando alguma das testemunhas. Poxa, ela está atrapalhando o processo. Vamos prender ela. Enfim, isso tudo o juiz vai analisar e vai motivar a decisão dele. E ainda assim, essa ordem judicial tem que ser escrita. Não pode o juiz chegar e ligar lá para o delegado e falar, delegado, estou mandando prender fulano de tal, vai lá prender ele, só por um telefone. Isso não pode acontecer. Aí o delegado vai falar, tudo bem, manda para mim esse mandado de prisão, essa ordem judicial, para que eu cumpra. Não, eu estou te ligando. Foi excelência. Infelizmente eu não vou poder dar prosseguimento, porque a Constituição é clara, que ninguém será preso, exceto em caso de flagrante delito de ordem devidamente escrita. Então tem que estar escrito isso. Beleza? E aí ele fala que tem uma exceção. Qual que é a exceção? A exceção do flagrante e a exceção da ordem judicial. Qual que é essa exceção? A transgressão militar. Eu que sou militar, já estou mais acostumado com isso, ou outros colegas aí que estão participando, né, dessa videoaula, que também são militares, eles sabem isso aqui melhor do que eu às vezes. O que acontece? Você é um militar, e aí, vamos supor, eu vou dar um exemplo meu da aeronáutica. Lá na aeronáutica tem as transgressões disciplinares. E aí, vamos supor que eu desacatei um superior hierárquico, fui insubordinado. Beleza? Aí eu fiz uma transgressão disciplinar e aí eu cometi outras transgressões. Eu vou responder um que é chamado de FATD, é um fato de apuração de transgressão disciplinar. Eu vou responder a esse processo, também vai ser me dado contraditório em ampla defesa, vou fazer meu recurso e aí o meu chefe imediato ou o meu comandante vai determinar a minha prisão, vai colocar lá na punição, dentro das punições tem lá a prisão disciplinar.
Eu vou ficar preso igual na cadeia, vai me tirar tudo e eu vou ficar numa cela separada lá e vou ficar preso. Essa prisão, a gente vai ver mais na frente, inclusive ela não cabe habeas corpus, exceto se for uma prisão totalmente absurda, né, contrária, mas vamos supor que respeitou todo o procedimento. Eu não posso questionar a legalidade dela ali, as questões de pena ou qualquer coisa do gênero. Eu vou ter que acabar cumprindo ela. Enfim, a gente vai ver isso mais na frente. E aí, então, no caso de transgressão disciplinar, não é o juiz, não tem mais flagrante, porque não é nem crime, é só uma transgressão. Foi uma coisa que eu fiz errada durante o meu serviço. Logo, eu posso ser preso. Essa é a única exceção. Beleza? Eles gostam de cobrar exatamente esse ponto aqui, da transgressão. O flagrante é bom para cair em prova. Eu acho difícil cair para a guarda municipal. Eles não devem cobrar esses tipos de flagrantes, até porque a gente também vai estudar isso em processo penal, então eu acredito que eles devam cobrar isso em processo penal. Mas você já, só recapitulando para vocês lembrarem, tem 3 tipos de flagrante: flagrante próprio, flagrante impróprio e o flagrante ficto ou presumido. Beleza? Show de bola? Vamos continuar. Aí depois a nossa Constituição fala que quando a pessoa for presa, né, em alguma dessas hipóteses, deverá ser comunicado imediatamente ao juiz e à família. Por que eu coloquei aqui imediatamente diferenciado? Porque muitas pessoas, até no nosso dia a dia, a gente fala, não, a gente tem que comunicar o juiz em 24 horas, ou comunicar a família em 24 horas. Esquece isso. A Constituição é clara, ela fala imediatamente. Essa questão aqui cai demais em prova, cai demais. E é uma questão boba e as pessoas erram por causa de vícios do dia a dia, vícios da prática, vícios de jornais e revistas. A Constituição fala que tem que comunicar imediatamente ao juiz. Então, a pessoa foi presa em flagrante ou fez o cumprimento da ordem, o juiz tem que ser comunicado imediatamente. Beleza? Por que é esse imediatamente? Óbvio, não é assim, aprendi, aí o policial já vai ligar pro juiz e fala, acabei de pregar ele. Não. O policial pegou, vai levar para a autoridade policial, que é o delegado de polícia. O delegado de polícia vai verificar ali, né, a tipicidade da conduta, se de fato é um crime ou não. E aí, depois que ele fez essa verificação prévia, ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Depois que ele terminou a lavratura do auto de prisão em flagrante, ouviu a vítima, a testemunha, o acusado, o suspeito, né? Depois que ele fez todo o procedimento, aí ele vai fazer a remessa isso ao juiz. Isso imediatamente é quando ele termina de fazer todo o procedimento policial. Porque imagina, a delegacia tem, sei lá, foi um dia que prendeu 400 pessoas. Aí ele vai ficar comunicando uma por uma e não vai terminar nunca aquele serviço. Aí a última que ele for fazer, já passou 2 dias, o juiz vai acabar relaxando a prisão dele porque demorou a comunicar. Então ele tem que terminar um procedimento, faz a comunicação. Termina o procedimento, faz a comunicação. E aí o imediato é após a conclusão desses procedimentos. Beleza? Show de bola. Vamos lá para a gente encerrar essa nossa primeira aula de hoje. Fala também que o preso, quem foi preso aqui em cima, será... Acabou minha luz. Pera aí, gente, que eu vou ligar. Voltou. Aí, viu? Casa de pobre, gente. Não tem ninguém rico aqui, não. Então, vamos lá. Direito constitucional, voltando, 1.49. O preso, a pessoa, quando presa, será informado os seus direitos. Quais são os direitos do preso? Ele tem o direito de permanecer calado, para quê? Para ele não produzir provas contra si mesmo. E a gente também tem que informar que tudo que ele falar vai ser levado em consideração a ele, inclusive de forma negativa, caso seja aplicado essa forma negativa. A gente fala que ele vai ter direito à assistência jurídica, né, no caso de um advogado ou um defensor público, que vai ser comunicado ao juiz e à família ou alguma outra pessoa que ele indique, no caso aqui da família. Beleza? Esses são os direitos básicos ali.
a gente vai falar dele. E o próximo tópico, inclusive, que a gente vai ver, um também dos direitos dele, é saber quem que está prendendo, ter o nome dele. Tanto que algumas pessoas do BOP, do choque, iam fazer operações e tiravam o nome. Hoje em dia isso não é mais permitido. Ele tem que colocar, ainda que seja um nome de guerra fictício, mas para fazer identificação. Quem que era aquele militar ou policial civil ou federal que fez a prisão daquele indivíduo. Beleza? Então a gente encerra aqui a nossa primeira aula. Peço desculpas aí pela luz, infelizmente a culpa não é minha, a culpa é da Light aqui do Rio de Janeiro, mas a gente se vê na próxima aula. Valeu, obrigado!